Pessoal, nesse flash aqui, eu queria só reforçar com vocês a diferença entre circunferência, círculo e esfera, para vocês gravarem. É coisa bem simples, né? A gente vai falar de um assunto bem simples aqui. Para muita gente isso não é dificuldade nenhuma, mas vamos fazer essa comparação aqui. Então tá aí. Primeiro, circunferência é uma linha. Circunferência é uma linha. Círculo é uma superfície, é o disco, é plana. A esfera é a sólido, é a bola, é tridimensional, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma circunferência de raio R, tá? Ele é o diâmetro e ali em vermelho o R. Então o R está aqui. E a linha da circunferência é que me interessa, que é o comprimento da circunferência. Então observa aqui o seguinte, eu tenho uma circunferência de raio 3. Qual que é o comprimento dela? Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, tá vendo? Ó, eu estou descascando a linha está em volta. Essa linha é o comprimento da minha circunferência, que nesse meu exemplo está dando 18,85. Como que é calculado isso? Então, a circunferência a gente calcula fazendo justamente a aplicação dessa fórmula aqui, 2πr. Tá? Então, nos problemas, o comprimento da circunferência, que é a linha, é 2πr. Então, naquele meu problema, o raio estava valendo 3, né? Então, como o raio estava valendo 3, ficaria 2π vezes 3, que daria 6π. E aí o π, lá ele colocou um valor aproximado, que gerou o resultado 18 e alguma coisa. Então, se fosse 3, daria 18. 3,14, então depende do valor que você aproxima para π. Ok? Então, isso é circunferência. Círculo é uma área, é uma superfície. E aí a área é πr2. Então, não confunde. O comprimento é 2πr, não tem quadrado aqui. Aqui não tem quadrado. Aqui tem quadrado, né? Porque é área. Então, a área πr ao quadrado. Já a esfera, o que vocês vão ter que guardar? A área da esfera é 4πr rão ao quadrado, estou chamando de rão, podia chamar de r, não importa, mas estou chamando de rão por causa da esfera. É 4πr ao quadrado. E o volume? 4πr ao cubo sobre 3. Essas duas fórmulas vocês têm que guardar. Tá? Então, para efeito de concurso, porque a gente não está deduzindo, né? É lógico que tudo isso é demonstrado, mas a gente não está fazendo isso. Então, a gente guarda. E essas fórmulas, realmente, vocês têm que, se o examinador não resolver colocar para vocês, vocês têm que guardar. Ok? Então, não confunda esfera com circunferência, nem com círculo. E aqui eu estou dando um exemplo. Ó. Nesse caso, eu coloquei no plano cartesiano. A minha circunferência, o raio aqui no caso, está valendo 2. Então, o comprimento daria 2πr, comprimento daria 2π vezes 2, comprimento dá 4π. Mesma coisa, se eu pensar no círculo, aí o círculo é tudo. Então, é tudo isso aqui, ó. Aí eu vou querer calcular o quê? A área. Então, a área é πr ao quadrado. Então, vai dar π, 2 ao quadrado. Nesse caso, a área deu 4π. Numericamente equivalente a outra, mas aqui é calculado dessa forma. E se eu pegasse esse meu desenho aí e girasse em torno desse eixo aqui? Né? Veja que eu fiz aí um eixo. Seria como se eu fizesse essa figura aqui. Ó. Vamos olhar aqui. Aqui, ó. Eu vou girar essa figura aqui. Tá vendo? Ó? Girando, 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 girando. Ao girar completamente, eu obtive uma esfera, né? Então, eu obtive a minha esfera. E aí, se eu transformo isso numa esfera, numa bola, eu posso calcular a área. Peraí, deixa eu voltar aqui a minha caneta. Difícil aqui pegar a caneta. Né? Então, na minha esfera, a área 4πr ao quadrado. Então, a área 4π, depois que eu girei, formou a bola aqui. O errão é 2. Então, a área, 4π vezes 4, 16π. E o volume? Nós vimos aqui, ó, né?
4πr ao cubo sobre 3. Né? 4 terços de πr ao cubo. Eu tenho que guardar isso, eu tenho que guardar isso. Então, o volume daria 4 terços de π vezes 2 ao cubo. Então, o volume daria 4 terços de π, 2 ao cubo deu 8. Então, daria 32π sobre 3. Certo? Então, pessoal, muito simples essa aulinha aqui, só para a gente não confundir esses três elementos, que são elementos diferentes, ok? Um abraço, nos vemos no próximo.